Política YZ, a política vista pelos olhos da nova geração. Acompanhe na Vieira do Minho TV. Hoje debate-se as ligações familiares no Governo, com Miguel Martins do Bloco de Esquerda, Cristiano Pinheiro por parte do PSD e Nuno Silva na moderação deste programa. Política YZ, na Vieira do Minho TV. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto programa de política aqui na Vieira do Minho TV, o Política YZ, que debate vários temas e diversas temáticas com pessoas jovens dentro da área da política. Hoje, novamente, com os nossos convidados do costume, o Cristiano e o Miguel, ambos do PSD e do Bloco de Esquerda, respectivamente. E hoje, então, vamos começar o nosso debate com uma pergunta pertinente e com um tema muito pertinente da atualidade: a corrupção e o Estado do nosso país na questão das relações familiares e de parentesco no Governo. Muito bem, vou começar então pelo Cristiano, com a primeira pergunta. Depois, nós temos hoje um formato novo preparado para vocês, com uma interação maior entre os nossos convidados. Cristiano, podes então pronunciar-te sobre a primeira pergunta para este programa? A primeira pergunta e o primeiro desafio que vocês nos lançaram são abordar as relações de parentesco no Governo e abordar aqui também a questão da lei que permite as medidas para combater este cenário e se existem mesmo relações no Governo. Bem, em primeiro lugar, isto é mesmo para nos pôr em reflexão porque, de facto, é notório e é claro que existem relações no Governo, relações familiares, entenda-se, um claro nepotismo, e isto quando falamos em nepotismo falamos sempre em beneficiação de familiares em detrimento de outros, que teriam mais competência para exercer essa função, e desde logo eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu sou totalmente contra esta situação, acho que é totalmente censurável, mas é importante também esclarecer o seguinte: eu não tenho nada contra, por exemplo, e para que me percebam de forma mais clara, que numa Câmara Municipal, por exemplo, o Gabinete de Apoio ao Presidente, o chamado GAP, sejam pessoas de confiança de um Presidente de Câmara. Isto porquê? O Gabinete de Apoio ao Presidente é um órgão de nomeação política, pura e dura. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de 4 em 4 anos, em função do resultado eleitoral que for sufragado nas autárquicas, essa equipa poderá ou não mudar. Portanto, estamos a falar de um grupo que depende depois da autarquia para a autarquia, depende do número de votantes, mas estamos a falar de um grupo de 3, 4, 5, 6 pessoas que são nomeadas, e aí sim, nomeadas para exercer uma função política, para assessorar o Presidente de Câmara. E daí, claro, teremos que ter pessoas de confiança. Da mesma maneira que eu não tenho nada a opor se um deputado eleger um amigo de infância para o assessorar, porque é efetivamente isso, é assessorar a função que esse eleito tem que fazer. Portanto, é óbvio que temos que ter pessoas da nossa confiança, pessoas a quem nós podemos ligar às 10 da noite: olha, preciso que me faças isto, que preciso que me pesquises aquele tema, preciso que me prepares isto. Pessoas amigas em órgãos em que isso seja possível. Agora, eu sou totalmente contra termos ministros, termos secretários de Estado, termos proteção civil, termos Autoridade Nacional da Concorrência, termos todos os organismos públicos reféns de um partido político, seja ele o PS, seja ele o PSD, seja ele outro partido qualquer. Porque o que está aqui em causa será sempre termos pessoas competentes nos lugares competentes. E eu trago aqui, esse tema foi ligeiramente, de forma mais pela rama, abordado, que foi a questão do desastre de Pedrógão Grande. E eu passo a ler aqui um título de 8 de julho de 2017, que nos diz: comandantes da Proteção Civil culpam bois do PS por Pedrógão Grande. E basicamente aqui na notícia o que podemos ler, que é na ZAP, aeo.pt, podemos ver basicamente o seguinte: é-nos dito que houve uma série, desde que o PS entrou para o Governo, foram retiradas diversas pessoas com competência, foram demitidos e foram substituídos por quem? Por pessoas sem qualquer formação na área, única e exclusivamente por terem alguma ligação, ou por terem sido militantes, ou por serem amigos, ou por serem primos, ou por serem irmãos. E depois, desde logo, eu não podia deixar desde logo de chamar aqui à colação uma notícia que vos mostro, que é do Observador, e para que possam ver. Não sei se será depois visível nas imagens, mas diz o seguinte: Carlos César bate todos os recordes de nepotismo. Family Gate continua em destaque na imprensa espanhola. E passo a ler muito resumidamente: depois do El País se ter dedicado à endogamia política em Portugal, o ABC escreve que Carlos César bate todos os recordes de nepotismo. A imprensa espanhola continua atenta ao caso do Family Gate. Ou seja, e é também um tema que vamos aqui abordar, que é a imagem que isto cria no nosso governo, a imagem que isto cria nos portugueses, de que somos um povo corrupto, de que somos um povo que gosta destas ligações familiares, que gosta de em vez de termos as pessoas competentes nos melhores lugares, temos pessoas de mão
pessoas que só lá estão por serem familiares de quem manda. E, portanto, quanto a isto, estaremos totalmente contra. E depois terei aqui mais algumas coisas para acrescentar, mas ainda também passo aqui a palavra ao Miguel, para não ser demasiado Miguel, monólogo. força. Bem, antes de mais, convém ser realista. A corrupção beneficia os interesses que estão por trás, ou seja, os interesses económicos na sua maioria. E o que sai prejudicado é a população, porque os sistemas, por exemplo, o sistema de educação, a escola pública, o SNS, são prejudicados. Acorda-se um investimento para isso por causa dos interesses. E relativamente às relações de parentesco, como o Cristiano disse bem, é algo reprovável. Não faz sentido que dentro de um governo uma pessoa, X ou Y seja nomeado apenas porque tem ligações familiares com alguém. É preciso ética. E também acho que também é importante para a corrupção, também relacionado com este tema, além das famílias, é a questão das portas giratórias, que está muito entranhado nos partidos de lá governação, como PS, PSD e CDS. E eu vou abordar isto mais à frente, mas agora passando mesmo para a questão das relações de parentesco. O debate em torno deste assunto transformou-se num triste espetáculo, em que PS e PSD se acusam mutuamente de quem tem mais ligações familiares. E isto é pura desconversa. Não vai por aí, não vamos entrar aqui nestes jogos de acusações mútuas. Não faz sentido simplesmente irmos por aí. Algo que eu aproveito para apresentar é uma proposta do PSD, que foi aprovada pelo PS, apresentada à última da hora, que permite que os deputados que sejam advogados, membros de sociedades de advogados, ou membros de sociedades de advogados, possam intervir no processo legislativo, mesmo que as suas sociedades estejam envolvidas nos processos abrangidos por esta legislação. Ou seja, sim, ouviram bem, os advogados podem, consciente parlamentar, claro, continuam a legislar ao mesmo tempo que jogam com os seus interesses. Ou seja, temos aqui um conflito de interesses, porque isto permite que os advogados, consciente parlamentar, ponham em causa os valores democráticos em prol dos interesses. E também refiro, que é curioso, que 40% dos deputados do PSD e do CDS acumulam funções e 9% do total dos deputados são advogados. E uma medida que o Bloco tem vindo a apresentar ao longo dos anos, medidas a favor da exclusividade dos deputados, têm sido todas rejeitadas por PS, PSD e CDS. E agora, relativamente à tomada de posição do PSD, acho interessante que criticam e bem, só que agem como se não tivessem sido nomeadas pessoas ao longo dos governos em que estavam, tivessem ligações entre si, ligações familiares. Começo por referir o ex-presidente da República, Cavaco Silva, que afirmou recentemente que durante os seus 10 anos como primeiro-ministro não detectou nenhuma ligação familiar durante os seus 3 governos. Eu vou enumerar alguns casos. A mulher de Marcos Mendes, atual comentário de televisão, foi nomeada adjunta do gabinete do ministro Álvaro Amaro, quando Marcos Mendes era ministro adjunto. Desculpe interromper, mas isso é assim. Não obstante de discordar do que se passou, nomeadamente há aqui uma questão que certamente vais falar também, que é o facto de o Cavaco Silva ter nomeado a cunhada para a assessora Sim. Mas estamos a falar, mais uma vez, de uma nomeação de um assessor, de alguém que vai assessorar uma função de governação. Não estamos a falar de uma nomeação, como por exemplo temos neste governo, filha e pai sendo ministros. Pronto, então deixa-me passar para o próximo exemplo. Durão Barroso, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e quando a nomeação do seu tio, Diamantino Durão, para o Ministério da Educação. Queres mais um? Leonor Beleza, na altura Ministra de Saúde, que fez parte do governo na mesma altura que o seu irmão, Miguel Beleza, entregou competências à mãe. Maria dos Prazeres Lançarote, Conselho da Costa. Também posso referir a questão da cunhada de Cavaco Silva ser nomeada para a assessoria da Primeira-Dama, no Gabinete de Apoio ao Cônjuge, mas pode não ter funções políticas. Mas não, é precisamente isso. São funções políticas de assessoria a uma... E eu não estou aqui a tentar branquear a questão. Sim. Mesmo aí, eu concordo que isto é reprovável. Mas é muito diferente. Tu nomeares... Imagina o quê? Tu nomeares alguém para ir trabalhar com a tua esposa, a assessorar a tua esposa, ok? Porque ela terá uma determinada função. Mesmo aí acho reprovável, mas é substancialmente diferente de teres um ministro ou um secretário de Estado, que é quem tem efetivamente poder, ou até eventualmente nomeares o irmão do ministro do Ambiente, presidente da autoridade para as condições do ambiente, por exemplo. Isso, é óbvio que isso são questões muito diferentes. E portanto, depois eu também, deixo de terminar, mas depois também gostaria aqui de abordar um desafio que vocês lançaram, que é a questão legislativa do que existe neste momento
Portanto, Só uma questão, só vou acrescentar aqui um dado interessante que é o Código de Procedimento Administrativo, que é a lei que basicamente regula esta questão das nomeações, foi criado no governo de Cavaco Silva em 1991, que vai de encontro aqui às declarações que o Miguel estava a fazer destas nomeações, que ele tinha dito há pouco que não tive ninguém da família nomeado, e de facto aconteceu, e este código foi também criado no seu governo. Assim, a criação do código não tem desculpa Sim. desconsiderar, mas não tem relevância nenhuma. Aliás, o código entretanto já foi revisto e o que é facto é que a lei mais importante, na minha ótica, será a lei 64/93 de 26 de agosto, que é a lei, para quem quiser, era uma lei bastante curta, que fala sobre as incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. E é nesta lei que o nosso Presidente da República vem dizer que se falta a ética, e na minha ótica falta, este governo falta, se há coisa que falta é ética e vergonha na cara, mas será aqui uma alteração à lei para impedir especificamente, porque já que as pessoas não o fazem de sua consciência, que isto é de tal forma notório, alterar-se esta lei 64/93 e considerar-se que é uma incompatibilidade ou um impedimento a nomeação de familiares. É isto que está neste momento em causa e depois eu também gostaria de apurar porque a França, salvo em 2017, já veio criar uma lei neste preciso sentido. Mas Miguel, termina... Sim. Voltando à questão das nomeações, Paulo Rangel, cabeça de lista pelo PSD ao Parlamento Europeu, foi, caso não saibam, até há pouco tempo, sócio-advogado do Quatro Casas, um escritório de advogados. Ora, surpresa, este escritório de advogados forneceu assessoria no processo de privatização da ANA e da TAP, que ocorreu no anterior governo, tendo também participado na resolução do Banif e ajudou a elaborar as parcerias público-privadas realizadas com a Alstom relativamente à rodovia, que, além de um enorme buraco no Orçamento de Estado, também fizeram com que diversas pessoas recebessem em sua casa cartas do fisco a cobrar por uma empresa privada, que não faz sentido nenhum. O Cristiano pode responder que isto é importante para regular o lobbying. Não, isto é desviar um problema de maior importância. É meramente continuar com a existência das portas giratórias entre ministérios e empresas, entre interesses económicos e poder político. Algo que acho que era importante era que as agendas dos deputados fossem públicas. E aproveito também, agora referi as portas giratórias e disse que ia explicar que é um tema comum ao PS, PSD e CDS, tal como o amiguismo nas nomeações, que basta um exemplo muito claro para se perceber bem. Durão Barroso foi primeiro-ministro e é um ex-dirigente do PSD, foi presidente da Comissão Europeia de 2004 a 2014. Em 2016 foi nomeado presidente não executivo, ou seja, chairman da Goldman Sachs International, um banco. No ano passado foi revelado que Durão Barroso fez lobby para este banco, após ter enviado, em 2016, uma carta ao atual presidente da Comissão Europeia, da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, onde dizia que não tinha sido contratado para isso e que não tencionava fazê-lo. Ora, surpresa de todos e de todas, o que acontece? Uma ONG faz pedidos que uma ONG dedicada a combater o lobby das grandes empresas junto dos decisores políticos da União Europeia revela que, graças a estes pedidos, esta ONG, o atual vice-presidente da Comissão Europeia, Katainen, revela que teve uma reunião em privado com Durão Barroso, em representação o Durão Barroso estava em representação numa reunião pedida por ele próprio, em representação da Goldman Sachs. Ou outro caso também, um caso do PS, neste caso o Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, que ajudou na privatização da EDP, parte da EDP, e passa da governação para a EDP. Ou Paulo Núncio, que assessorou multinacionais no offshore da Madeira, tendo depois ido para o governo PSD-CDS, ficando com o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Aproveito também para uns dados interessantes que fiz após uma investigação. No livro Os Burgueses está descrito o percurso profissional de todas as pessoas que foram ministros, secretários de Estado nos 19 governos constitucionais desde 1976 até 2013. Apenas não foram analisados os 2 últimos governos e o governo atual. O percurso das 776 pessoas foi analisado ao pormenor. 296 governantes do PSD, 295 do PS, 54 do CDS e 81 independentes. Agora, focando na questão financeira, e peço desculpa porque os dados são muitos. No total dos governantes, 230 passaram do governo para a finança, ou vice-versa, da finança para o governo. Veja-se o caso dos ministros. Em 17, 14 continuaram ou fizeram carreira em instituições financeiras.
8 em 9 no PSD, 6 em 8 no PS. Em termos de relações com grandes grupos económicos, 53 governantes do PS e 90 do PSD passaram por estes. Empresas do PSI 20, 51 do PS, 68 do PSD. Quanto a parcerias público-privadas, 35 do PS e 53 do PSD são relacionados. O que me... e também, governantes que não tinham cargos empresariais de topo antes têm funções governamentais, mas depois de saírem do governo sofreram o efeito de promoção, passando a ter um cargo mais elevado, 79 do PS, 83 do PSD e CDS. Subir na carreira depois de participar no governo não faz sentido nenhum. Simplesmente não. Parece que entram no governo com o objetivo de defender interesses de grandes grupos económicos, por exemplo, neste caso, e depois, ora surpresa de todos, saem com carreira subida. Bem, Cristiano. assim, em primeiro lugar, eu gostaria também de gostar de saber o que é que tens a dizer. Tudo bem que estamos a falar de um órgão eleitos pelo povo, mas nunca podemos esquecer que nós não votamos, e é uma das coisas pelas quais é um debate, nós não votamos nas pessoas que nos representam, votamos em PECs, votamos em listas, e portanto vocês têm duas irmãs no Parlamento. Duas irmãs eleitas pelo povo em duas cidades Exatamente. distintas. Duas irmãs eleitas pelo povo em cidades distintas, propostas por Lisboa, não foram propostas pelos círculos. Se não sabes, se calhar devias. Mariana Mortágua, Lisboa, Joana Mortágua, Setúbal. Porque o partido, a nível central, indicou que uma ia aqui e outra ia acolá, para certamente vocês agora poderem vir dizer que foram eleitos por círculos diferentes. E não só, tudo bem que são eleitas pelo povo, mas diz-me uma coisa, não havia no país inteiro uma pessoa mais competente do que as duas irmãs? Ou do que uma das irmãs, ok? E depois do que a outra irmã? São as duas pessoas mais competentes que temos no país? Eu até posso dar um exemplo claro, que os espectadores devem conhecer o caso da Mariana Mortágua, em que, quando foi a comissão sobre a PT, relacionada com o BES, a Mariana fez perguntas importantíssimas e o responsável da PT não foi capaz. Mas não é isso que estamos a falar de competência, então também vamos analisar. Não, mas ou estamos a falar de nepotismo e de ligações familiares na política, ou estamos a falar de competências. Eu não disse que a Mariana Mortágua e que a irmã e que a Joana são incompetentes, ok? Da mesma maneira que eu não posso dizer, porque não tenho dados para afirmar, que o Vieira da Silva e que a filha Mariana da Silva, que são ambos ministros, são incompetentes. Não estou a dizer isso. Aliás, em relação à Mariana, eu certamente teria aqui algumas coisas a dizer, porque ela, para não estar aqui a falar de cor, mas aos 40 anos, a filha de um dos ministros mais próximos de Costa chega às mais altas funções políticas sem nunca ter passado por uma entrevista de trabalho. Isto, segundo a RTP. Portanto, sem 40 anos nunca foi uma entrevista de trabalho. E eu digo mesmo, aposto contigo, eu não tenho dados, mas desafio-te na próxima a desmentir se a Mariana ou a irmã algum dia foram a uma entrevista de trabalho e se tem alguma coisa que não esteja ligada à política. Se o percurso delas alguma vez foi um percurso meritocrático, ou se advém do pai, que, como é notório, andou a assaltar bancos em defesa da Revolução e em defesa de uma série de coisas, e agora aparecem elas, tudo bem, eleitas pelo povo, não digo o contrário, mas são eleitas pelo povo, num PEC. Nós nunca elegemos, e tu sabes bem disso, nós nunca elegemos as pessoas especificamente com as quais nos identificamos. Elegemos uma lista que são feitas em círculos, normalmente por distritos. Portanto, é caricato. Eu não estou a perceber. As eleições legislativas vota-se por círculos. Sim. Então tu estás a eleger as pessoas daquele círculo. Sim, mas não votas só na Mariana ou na Joana Mortágua, votas na lista. E portanto eu até posso... Mas também tens de ter em conta as pessoas que estão lá. Quando vais votar, claro, sabes em quem vais votar. Sim, mas imagina, tens lá duas pessoas das quais gostas, ou duas pessoas competentes, e tens uma que até achas que é um caso de nepotismo e não querias votar, mas ainda assim é o que te impingem, é a lista que tens. Mas não é caso de nepotismo nenhum. Só mas tens duas irmãs? Duas irmãs, em círculos eleitorais diferentes, a serem eleitas pelo povo. Não é nepotismo nenhum. Nepotismo é o que Caros acontece. comentadores, queiram terminar, porque temos mais É só uma coisa, sim. Posso só acabar, Cristiano, mas não é nepotismo. Nepotismo é, por exemplo, a questão de como eu já referi, do governo do Cavaco Silva, em que Leonor Beleza, Ministro da Saúde, fez parte do governo na mesma altura que o seu irmão Miguel Beleza e entregou competências à sua mãe. Isto é nepotismo. Agora, acusar duas deputadas eleitas por ciclos eleitorais diferentes de nepotismo não faz sentido. Miguel, obrigado. Em relação ao nepotismo, só queria-vos pedir que comentassem a notícia que saiu há pouco no New York Times, mesmo sobre essa questão. A imagem de Portugal com estas nomeações, transparentes ou não, está posta em causa no exterior? Eu penso que, indubitavelmente, aliás, já aflorei isto com aquela a notícia que falei, que está a ser alvo de quer no El País, quer no ABC, jornais espanhóis, e eu, só para que percebam a dinâmica da coisa e o quão profundo é o nepotismo no Partido Socialista,
Eu vou ler o seguinte. Da líder da JS, e estou a ler uma notícia da RTP disponível no site. A líder da JS, e estou já aqui mais ou menos a meio para não vos maçar. A líder da JS passou a deputado e chegou ao secretário, isto falando aqui da filha do Vieira da Silva, Mariana. Passou de secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares. Foi ela que assegurou a criação da Geringonça. O único emprego que teve foi na empresa da família, quando terminou o curso. Pedro Nuno Santos é casado com Ana Catarina Gamboa, também ela com um passado de dirigente da JS e mais recentemente assessora do amigo e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro. Juntamente com Pedro Nuno Santos, são os chamados jovens turcos que prometeram futuro ao PS. Duarte Cordeiro vem também da Escola da Juventude Socialista. A mulher Susana Ramos foi diretora do Departamento Social da Autarquia da Capital, mas em março de 2017 foi escolhida para coordenar um organismo criado pelo Governo nessa mesma data. Não é um matrimónio único no Governo. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, trabalhou com a mulher no próprio Ministério. Isabel Marrada foi chefe de gabinete de uma das Secretarias de Estado, até ter pedido demissão há 6 meses. Já Francisca Banduras estava longe do marido, mas Eduardo Paz Ferreira foi escolhido em outubro do ano passado por Ana Paula Vitorino para liderar a Comissão da Renegociação da Concessão dos Terminais de SIS. Mas há mais. No gabinete do Primeiro-Ministro está a Patrícia Melo e Castro como assessora, cunhada de Ana Catarina Mendes, número 2 de António Costa no partido, que por sua vez é irmã do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. E vou aqui só dar aqui um salto porque isto continua. O 6 às 9 procurou noutros países europeus semelhanças, mas não encontrou nenhuma. Já em França foi mesmo aprovada em 2017 uma lei anti-nepotismo, precisamente para prevenir governos familiares. E, portanto, entrando aqui agora mais concretamente na questão, em primeiro lugar, penso que legislar será a única forma, já que os partidos, e aqui também fazendo um pouco meia-culpa, mas penso que um caso como este do Partido Socialista nunca se verificou. É importante que fique nota disso. E, portanto, sair no New York Times uma notícia a dar nota do nepotismo no governo português é de facto grave, porque a imagem que nós transmitimos a quem vê de fora é que nós somos, e permita-me a crítica a alguns países de africanos, parecemos um daqueles países do terceiro mundo em que temos um presidente que está lá durante 40 anos e que todo o governo são ou amigos de escola ou então familiares. Portanto, isto não é de todo e em todo aceitável. E eu estou completamente convicto, ao contrário do que o Partido Socialista pensa, que nas próximas eleições europeias e nas eleições legislativas eles vão levar um grande turno. Miguel, por favor, comenta esta notícia do New York Times. O que tens a dizer sobre isto? Eu acho que, só um breve comentário ao que o Cristiano disse, referiu, e bem, acho que deve haver escrutínio. Acho que, se não chega a ética, se a ética não basta, é necessário medidas. O Bloco de Esquerda está aberto a mudar a legislação. E eu continuo a não perceber qual é o objetivo de criticar e não esquecer o passado, esquecer um passado obscuro de ligações familiares complexas e também uma defesa dos interesses económicos por parte do PS, PSD e CDS que tentam desviar o assunto para as ligações familiares como estão a fazer, mas depois acham que não é importante averiguar o porquê de um grupo económico estar presente em todos os governos e depois revela-se que o mesmo grupo paga a ministros que estão em funções. Não terá isto influência nas privatizações e nas PPP, nas políticas tomadas pelo governo? Eu acho que sim, eu acho que também é importante, acima de tudo, combater. Claro que é importante combater as ligações familiares. O nepotismo não faz sentido. Mas também, acima de tudo, é preciso combater os interesses económicos que estão por trás, muitas vezes os ministros. E também, relacionado com isto, posso começar a enumerar vários casos de corrupção de PS, PSD e CDS, que, ainda para mais com o crescimento da extrema-direita, que se apresenta como uma solução para o problema que tem vindo a ser criado, uma solução antissistema, não faz sentido a sua retórica, mas eu vou falar mais à frente dos casos. Mas um breve comentário. Acho que a um nível mundial isto só fica mal. É triste ver que agora há uma troca de acusações PS-PSD em que acusam um tem mais familiares, o outro não sei quem, não sei o que mais, mas e depois aprovam a lei, como eu já referi, a lei dos advogados, em que os advogados legislam a favor do seu interesse.
Vamos lá ver onde é que está a coerência. Isto só fica mal, porque é que o Cristiano não aborda esse assunto? Obrigado, Miguel. Terei todo o gosto. Muito bem, para terminar, então estamos a começar este é o nosso tempo. Vamos fazer as alegações Pronto, finais, que podem comentar. Não posso deixar aqui, Temos aqui até 5 minutos, até 10 porque minutos é por aí. a minha profissão e desde logo é importante que também os espectadores percebam uma coisa. O Cristiano do PSD de Verde Minho não é o PSD desde a sua fundação. Não é? Portanto, temos aqui várias pessoas que foram encabeçando durante muito tempo o Partido Social Democrata, com muitas coisas boas, na minha ótica. Fomos o partido que mais contribuiu para o grau de desenvolvimento que temos hoje em dia, mas também com falhas. Algumas delas, algumas das que referiste, é verdade, mas outras não concordo de todo, porque não são casos de nepotismo, nem são casos de beneficiação. E depois há aqui uma coisa que o Bloco gosta de fazer, que é misturar corrupção com o tema que temos aqui hoje, que é o tema das ligações familiares. O tema da corrupção é um tema que deve ser discutido nos tribunais. Isto é, se provar que alguém, rigorosamente alguém, Claro. seja de que partido for, teve algum tipo de conduta menos própria e que beneficiou grupos económicos em detrimento do erário público, essa pessoa deve ir ou para a cadeia ou, se a pena não permitir, ter uma pena exemplar. Aliás, uma das coisas que eu defendo é que os crimes colarinho branco tenham molduras penais mais pesadas. Porque, de facto, isto é totalmente inaceitável. Agora, não se pode confundir o tema que temos aqui hoje com a questão da corrupção. Deixa-me só mesmo responder à questão dos advogados. É óbvio que eu não estou todo em todo solidário com esta posição que foi tomada, porque concordo que deverá haver impedimentos totais para deputados. Isto é, o cargo de deputado deve ser exercido em exclusividade. E a questão dos advogados não pode ser uma exceção. Até porque depois colocam-se aqui, muitas vezes, nuvens sobre determinadas leis e determinadas adjudicações, quando há ligações, nem que não sejam diretas, a deputados. O que, eventualmente, um deputado, por trabalhar numa sociedade de advogados, depois temos uma adjudicação do Estado, mesmo que não exista qualquer tipo de questão censurável, vai-se sempre questionar, bem, mas há ali um deputado deste ou daquele grupo parlamentar, porque também é usado o Bloco de Esquerda. Agora, a questão é, de todo, eu não concordo com a lei que foi aprovada e penso que foi uma lei infeliz e penso que deve ser criado um regime de exclusividade. Estavas aí a colocar uma questão interessante. Agora esqueci-me de falar. Também fazer mas eu falo da questão da corrupção porque a questão das ligações familiares é algo preocupante, mas também penso que é importante, também, como já estamos a falar de coisas de ligações, poder-se aproveitar a falar das ligações entre os interesses económicos e o poder político. E relacionado com isto, muitas vezes, é a corrupção. E eu aproveito para apresentar aqui alguns casos, como, por exemplo, o caso das viagens a secretários de Estado do governo do PS, bem como a deputados do PSD, incluindo o próprio líder parlamentar a quando da polémica, mas também o pagamento alargado a autarcas das câmaras de Santiago de Cacém e de Sines, da CDU e do PS, respectivamente, em que uma empresa, a Galp, pagou viagens para ver os jogos com o europeu. Um exemplo de qual a razão para isto? Qual a razão de pagar a deputados e a autarcas para irem ver jogos de futebol? É necessária transparência e sentido republicano quando se exercem cargos públicos. E, graças a esta polémica, os secretários de Estado demitiram-se. Outro caso, por exemplo, Valentim Loureiro, ex-presidente da Câmara de Gondomar, do PSD, esteve envolvido em negócios relacionados com a venda de terrenos. E o que acontece? Nesta venda, Valentim Loureiro retirou a Quinta de Ambrósio da Reserva Agrícola. Sendo que depois, o que acontece? Este terreno foi comprado por 1 milhão de euros, por diversos vendedores, entre os quais o seu vice e o seu filho, curiosamente, tendo 6 dias depois sido vendido por 4 milhões de euros à STCP. Outro caso, por fim, aliás, mais 2, vou tentar ser o mais breve possível, que é o caso do CDS. O CDS, posso falar de Paulo Portas, queria referir-me a Paulo Portas, aliás, tem vários casos, como o caso dos submarinos, em que há condenações na Alemanha, há condenações na Grécia, em Portugal não há condenações, não percebo porquê. Paulo Portas, Ministro da Defesa na altura, não é condenado, apesar de certezas de corrupção. Aproveito também para dar alguns valores. Entre 2012 e 2020, previsão de gastos de 77 milhões, em média 8,5 milhões de euros por ano. Mas relativamente a Paulo Portas, o caso moderno, de 2002. Na altura, o Ministro da Defesa e do Estado, Paulo Portas, ex-dirigente do CDS, foi associado ao caso da Universidade Moderna, em que foi acusado por Sousa Lara, ex-vice-reitor desta instituição, de estar relacionado com corrupção, gestão danosa e associação criminosa. De uma forma breve, foram associadas faturas, em 2002 também,
que relacionam Paulo-Portas com este caso. O que é que as faturas continham? Apresentam situações em que há apropriação ilícita de dinheiro público, de fundos públicos, neste caso a universidade, para despesas pessoais e partidárias. Faturas estas que foram pagas pela cooperativa de ensino, onde está comprovado o pagamento da segurança de Paulo Portas no Congresso CDS-PP em Braga, onde foi eleito líder de partido. Também foi revelada uma fatura que prova o pagamento à Engiar por obras feitas no Centro de Sondagens Amostra, que esteve ligada à Universidade Moderna e que foi dirigido por Portas. No entanto, esta fatura contraria o que foi dito por Paulo Portas, que alegou que a empresa Renco, que era de um tio seu, tinha realizado estas obras. E por fim termino com o caso da Tecnoforma, empresa do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que foi referida no relatório do Organismo Europeu da Luta Antifraude, OLAF, é o nome desta instituição, o acrónimo, onde estava comprovado que foram cometidas graves irregularidades, chegando ao ponto de fraude. Já chegamos a fraude na gestão de fundos europeus. Neste relatório de 2015 estão comprovadas irregularidades financeiras. A empresa foi considerada um carrossel financeiro, tendo criado um sistema fraudulento cujo objetivo era receber indevidamente fundos da União Europeia. De uma forma muito rápida, estavam listadas despesas que envolviam casas em Angola, além de diversos bens, como veículos de topo de gama, quadros, armários, televisores, entre outros bens, e despesas estas que foram apresentadas como gastos para efeito de reembolso de fundos europeus, que, segundo a OLAF, tinha em vista aumentar os lucros da empresa. Também foram detectadas manobras contabilísticas de duplicação de custos. E eu acho muito bem, Cristiano, como tu referiste, que tem que ser a Justiça a atuar, mas neste caso, o que é que o Ministério Público fez? Arquivou o processo. Convém referir que em dezembro de 2015, o procurador de SEAP, Rui Correia Marques, pediu um apoio de consulta da Agência para Desenvolvimento e Coesão para reavaliar o relatório. A análise prolonga-se até 2017 e resulta no parecer que, passo a citar, conclui não existirem indícios de prática em qualquer ilícito criminal, mas sim divergências interpretativas entre o consultor e a OLAF. Foi com base neste parecer que, em setembro de 2017, o procurador arquiva o processo porque alega que não é possível indicar suficientemente as suspeitas constantes do relatório da OLAF. É incompreensível esta posição e como a forma do Miguel, por favor, termina. Já terminei. Ok, obrigado. Cristiano, tens alguma coisa a dizer muito brevemente? Tenho, porque é assim, se fosse para discutir corrupção, tínhamos que falar aqui do Sócrates, tínhamos que falar aqui Outro programa, não é? de uma série de questões e eventualmente trazer aqui algumas pérolas também do Bloco de Esquerda, porque também é azar, porque então, começar nos pais das Marianas, um bom tema nós para teríamos outro aqui programa. muito para falar. Portanto, o que eu quis aqui frisar foi fazer aqui em primeiro lugar uma análise do tema atual, que é o nepotismo do governo. É completamente falso que algum dia, em algum momento, isto tenha acontecido, pelo menos a uma escala sequer próxima nos governos do PSD. E a ter sido feito, poderias ter a certeza que eu estaria aqui também para denunciar, porque eu não estou aqui para defender a dama, eu estou aqui para falar com verdade com as pessoas que nos veem e também para nós fazermos diferente e fazermos melhor, porque é isso que se pede às novas gerações políticas, não é só vir aqui e não é qualquer tipo de crítica, mas não é vir aqui com um discurso preparado, fazer a defesa dos nossos interesses políticos ou partidários. Portanto, é só isso. Obrigado, Cristiano. Caros telespectadores, concluímos assim mais um programa Política YZ. Vou deixar apenas um dado interessante para vocês em casa refletirem. Neste caso das ligações do Governo, mais de 40 pessoas estão envolvidas e 30 casos já foram descobertos. Caros telespectadores, pensem nisso e reflitam sobre a situação do Estado e do Governo atual em Portugal. Muito obrigado, deixem o vosso like, compartilhem, sigam nas nossas redes sociais e até à próxima.